Outra coisa interessante é que à medida que a minha filha mais velha foi crescendo, ela começou a perceber coisas. Então, opa, peraí, ela já está percebendo a discussão. Aí nós tivemos que aprender a frear, porque até então era tudo diversão, trabalho, casa, era tudo muito misturado. À medida que os filhos crescem, aí a gente precisa realmente separar melhor as coisas. Ou então, se está falando de trabalho, tem que ter aquele ambiente gostoso. Como você está falando do trabalho, não pode ser de uma maneira ruim, porque senão você passa uma cultura do trabalho ruim para os seus filhos. E os filhos vão estar inseguros tanto pela relação quanto pela provisão de casa. Exatamente. Aí esses cuidados a gente tem que ter, a gente aprende com isso. Agora, por exemplo, nessa questão, quando vocês dois estão trabalhando junto, algo que é importante também, pelo menos na minha visão aqui, eu acho que isso é bom para a empresa, é a questão da confiabilidade um no outro, da segurança. Porque se um der um problema, jogar contra, está jogando contra o casamento e contra o patrimônio, contra a empresa. Isso acontece mesmo na relação, isso ajuda ali na interação entre o casal, na confiabilidade entre eles? Quer dizer sobre? Olha, eu posso dizer assim que uma das coisas que, por exemplo, o meu perfil eu tenho que vigiar. Porque eu tive que aprender muito assim sobre o meu perfil, ele não é assim, a submissão não é natural para o meu perfil. Eu preciso aprender, desenvolver, e eu preciso vigiar todos os dias sobre isso. E nessa relação foi o principalmente trabalho... como uma mulher crente, né? Lê na Bíblia a questão da submissão, né? Exatamente. Então, esse trabalho assim de sociedade também me ensinou muito sobre como não matar o meu sócio, como não matar as ideias, como não matar o estilo dele de agir, como não invadir o espaço dele. Trabalhando com o Alessandro, eu aprendi o que é respeito, eu aprendi o que é submissão de verdade e não só falar da boca para fora o que é submissão. Trabalhando com ele, eu aprendi de fato as coisas e não só de falar. Eu tive que aprender assim, e na carne, né? Então, assim, o que aparentemente pode ser um problema, quando a gente realmente se dispõe a fazer, pode se transformar numa coisa positiva. Voltando ao que o Alessandro falou, naqueles 3 níveis da participação societária, subordinação e a outra... De colegas de trabalho. De colega. Por exemplo, se fosse, Mônica, o seu lado feminino agora, se fosse uma relação de subordinação, você acha que essa dificuldade para você seria maior? Claro. Mas aí tem que ver quem é que estaria subordinado. Não, se ele fosse, se ele fosse subordinado. Não, se ele fosse o chefe. subalterno, né? Ela a chefe. Aí já mexe bem com isso, né? Porque você seria a chefe e tendo que separar muito bem isso. Isso acontece às vezes, por exemplo, no ambiente militar, né? Às vezes a esposa, ela é tenente, o marido é sargento. Aí tem que obedecer ali naquele caso, né? Porque eu me lembrei aqui, até para formular isso, ouvindo você falar aqui, eu me lembrei de Margaret Thatcher. Ela, uma vez indagada sobre essa relação, ela disse, olha, na minha casa, quem governa é meu marido. No meu país, quem governa sou eu. Exatamente. Eu acho que o tempo todo a gente tem que separar. Muitas vezes a gente consegue controlar a nossa cabeça. Intelectualmente a gente consegue entender as coisas, mas às vezes o nosso coração, ele reluta muito mais do que a nossa mente. O emocional é que tem que ser controlado. Exatamente. As duas coisas, a gente tem que trabalhar as duas coisas o tempo todo. A gente tem que vigiar o nosso coração também no ambiente de trabalho. Nós estamos no programa de tudo um pouco, o quadro Mundo Trabalho, mas essa é a sua vida. Ali você se viu em algum momento, Mônica, porque isso acontece, é o lado que eu trabalho dos que dão errado, né? Igual eu disse. Com aquela condição assim, olha, também eu não vou falar isso, eu não vou colocar essa ideia, eu vou deixar ele aprender. Tem esse lado, esse revanchismo? Não, várias vezes. Quantas vezes? Minha natureza humana, ela é ruim. Igual que eu acredito, se vigiar. Olha, Alessandro, é seu coração de perdão, viu, irmão? Já de perdão. Se eu não vigiar, eu faço coisas ruins o tempo inteiro. É por isso que eu preciso da graça de Deus todos os dias. A gente tem que vigiar, a gente não pode descansar. Então, o tempo inteiro, todos os dias, eu tenho que vigiar. Então, eu me policio muito para não desonrar o meu sócio, para não desonrar o meu marido, para não desonrar a minha equipe. O pai dos seus trabalho.
o pai dos meus filhos. Isso é um trabalho constante, eu não posso descansar dia nenhum. Quer dizer, Eu nunca vou estar pronta para esses papéis. sem Jesus não consegue, papéis né? que eu exerço. É uma construção constante. É todo dia. Para a gente fechar agora, Alessandro, queria te fazer uma pergunta. Sim. Para a grande maioria, ou para uma boa parte dos casais brasileiros, pelo menos, né? O marido quase nunca confessa para a esposa quanto ganha. A mulher nem sabe quanto o marido ganha. Ele vai dando no conta-gotas o Uma dinheiro pesquisa, ao gente, mês. 67% das mulheres não sabem Então quanto é a o marido maioria ganha. mesmo. Então, Mesmo? Não, então eu sou privilegiada. hein? nesse caso, por exemplo, da esposa que trabalha com o marido, nós estamos falando de casais que trabalham juntos, obviamente isso não acontece. Mas o outro lado também, dá para liberar o cartão de crédito porque ela tem essa consciência do valor quanto que ganha? Como é que é isso? Total. Eu acho que o trabalho de homem e mulher... O total é o cartão de crédito ou é a confiança? A confiança e o cartão de crédito. O que eu acredito, e isso é assim, vai da construção de cada casal, mas o que eu acredito é que o homem tem que ter uma missão e a mulher é submissa, ela está debaixo dessa missão, e a missão do homem tem que ser bem clara para ele e para a família. Então, assim, a confiança financeira de saber quanto ganha, de contas juntas, para mim, eu acredito nisso, porque o casal está envolvido numa missão comum entre os dois. Se você começa a separar as coisas do que você está conduzindo, você começa a criar um problema de divisão de objetivos de visão do casal, né? Então, que bênção. Bom, pra mim a gente foi muito edificado com o testemunho de vocês aqui e esperamos também que o pessoal de casa, né, tenha tido essa oportunidade de ser enriquecido com esse testemunho, casais que trabalham juntos ou que não trabalham juntos, mas que a partir dos princípios que eles vivem aqui podem também ter uma vida melhor. Obrigado mais uma vez, sucesso para vocês lá. Deus abençoe a empresa, a família, o casamento, né?